Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma live muito especial junto a la doctora Natalia Daer, psiquiatra, e Moema Soares, a dona e fundadora da clínica Máximo Ravena no Brasil. Eu vou deixar que vocês vayan ingresando y voy a convidar a Moema para ir entrando. Moema, te acabo de mandar un convite. Vamos a mandar también a la doctora Natalia. Natalia, tudo bem. Vamos a esperar que ellas vayan entrando. Realmente abriendo diciembre con una live muy especial, ya quase finalizando o ano, e com um tema que realmente, quando eu escutei a palestra da Natalia na clínica, me surpreendeu o viés deste tema de pensar em que a obesidade pode ser uma doença psiquiátrica. Vocês me estão escutando? Moema não está conseguindo participar. ¿Por qué? Moema, te estoy enviando nuevamente un convite. Natalia no está consiguiendo participar. ¿Por qué vocês no mandan un convite, por favor? Eu não sei por qué, porque eu estou enviando o convite. Vamos de nuevo, doctora Natalia. Moema consiguió entrar. ¡Qué suerte! Bueno, Olá, hola, hola, hola. Vamos a mandarle un convite a la doctora Natalia, que también lo estaba consiguiendo, no sé por qué, Moema. Natalia. peraí só um pouquinho que meu fone não entrou. Eu queria entrar com fone, só um pouquinho. Peraí. Sí. Natalia, te estoy nuevamente mandando. No, Moema, ¿me estás escuchando? Por favor, tengan un poquito de paciencia. No sabemos qué está aconteciendo. Ah, Moema, ¿querés mandar vos o convite a ver si contigo funciona? Ahí está. Ela disse que está pronta, entrou? Eu já mandei novamente o convite. Deixa eu avisar ela aqui pelo WhatsApp do meu computador, só um pouquinho. Sim. Gente, estava vendo aqui as notícias fresquíssimas que saíram hoje, né, sobre obesidade. Já vamos falar sobre ela. Já vamos a falar sobre este novo viés da Sim. obesidade como uma possível doença psiquiátrica. ¿Qué es lo que nos va a traer Moema? ¿Qué es lo que nos va a traer Natalia? Natalia, manda você um convite e eu te aceito, porque eu já te enviei várias vezes e não sei por que não estás conseguindo entrar. Fiquen ahí, por favor. Estas cosas acontecen con la tecnología. Vamos a darle unos minutillos para que Natalia pueda entrar. Ahí está. Dice Natalia, no está consiguiendo participar. Qué extraño. Não? Por que será? No sé. Natalia, manda você um convite e eu te aceito. Ela fala, Natália, entra na live da Maria Laura, na própria Entra página da encontro. Maria Laura. Você entra na página dela, que ela tá, porque ela que tá puxando Uhum. o encontro. Eu não sei se ela entraria na minha também, mas acho que você que tem que mandar o convite, né, Eu, Maria Laura?
Vamos a mandar nuevamente. Doctora Natalia. Nuevamente te estoy mandando, Natalia. Por favor, tengan un poquito de paciencia. No sabemos qué está aconteciendo. La doctora no está consiguiendo entrar. Máximo Ravena entró. Por favor, entra na minha live e manda um convite você, querida, para poder participar. Moema, querés ir falando um pouquinho do último, do que fuimos falando na palestra? Olha, eu acho que eu podia dar aqui uma notícia que saiu hoje, agora, hoje durante o dia, está aí circulando, né, sobre um posicionamento da Organização Mundial da Saúde sobre as medicações, né? Falando que eu acho que é uma coisa super importante, essa leitura que a Organização Mundial da Saúde, veja só, teve o congresso da Associação Americana, né, que não estava reconhecendo olha como estão os passos. Em Perdão, setembro, Natalia não está conseguindo participar. Não sei por quê. Querés que salga e volte a entrar? Eu acho que não. não, quer tentar, talvez será que ela entra pelo do Ravena? E eu mandar o convite para ela. Eu consigo mandar o convite, Maria Laura? Sinceramente, nunca me aconteceu. Não poderia decirte, mas tenta, Moema. Peraí, deixa eu ver aqui. Qualquer pessoa que estiver assistindo poderá ver você. Peraí. Natalia, entra na live do Camino e manda você um convite para participar. Eu entrei pelo Ravena ou entrei pelo meu, hein? Não Eu sei. acho que eu entrei pelo meu, né? Porque o ideal era transmitir pelo Ravena também, né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Tengan un poquito de paciencia, por favor. Pelo de Moema, está diciendo Sandra. Ah, eu tinha que ter entrado pelo do Ravena, né? Eu vou tentar sair aqui, Mariela, porque não consegue, não transmite para o pessoal pelo do Ravena, que o pessoal normalmente entra pelo do Ravena, né? Vamos lá, te convido de nuevo, Tá, eu saio aqui. ¿ok? Perfecto, vamos lá. Vamos a convidar a Máximo Ravena. Máximo. Pronto, te acabo de enviar o convite. Moema, te mandé o convite por... Ahí está. Aí, entrei pelo do Ravena agora. Bien. Perfeito. Y entonces, Ana, a la doctora Natalia, ¿qué hacemos? Vamos ver aqui se eu consigo mandar um convite para ela. Perfecto. Porque você pode, tem aqui, ó, aqui me aparece, peça para participar ao vivo do caminho do encontro. É uma opção que aparece, Natália. Natalia entró, ahí. Natalia, acabas de entrar. Entonces Ah, ahora ótimo. manda un convite, Natalia, por favor. Que tenemos la audiencia que te quiere escuchar. Estamos todos queriendo entender. Tenta mandar o convite agora para ela, Maria Laura. Acabo de mandar, Que Natalia. agora ela está aqui dentro da live. Uhum. Entrou, agora sim. Ah, muito Olá, boa bem. Olá, olá, noite. olá. Boa noite. Tudo Boa bom? noite, Nath. Muito bem. Um privilégio receber-te por primeira vez no Caminho do Encontro. Hoy con un tema tan importante. Natalia, me gustaría contarle al público que yo estuve presente en la palestra que dieron en la clínica sobre si la obesidad es una dolencia psiquiátrica. Yo hallé tan importante, tan esclarecedora, que por eso quise traerla aquí y ampliar al público do Camino este concepto que pocas veces habíamos escuchado hasta ahora. Moema, te dejo como interlocutora, porque creo que sos la que hoy más acompaña con Nati este tema. Uhum. Porque hoje, eu estava até contando aqui doutora Natália, né? Que é a nossa doutora,
né, da psiquiatria aí, né, que vai conduzindo aí essa linha. Até falando estava contando aqui um pouquinho antes de você entrar, que hoje está aí rodando aí, né, a questão da mudança do posicionamento da Organização Mundial da Saúde, né? Falando sobre a questão das medicações, que eles vão entendendo que ela tem que estar acessível a todo mundo e que elas são uma priorização, né, hoje uma priorização para tratamento de fato da obesidade, né? E eu acho que é uma coisa que vem crescendo aí. E hoje a Maria Laura nos convida para participar aqui dessa live com o Caminho do Encontro, perguntando, Natália, se a obesidade é uma doença psiquiátrica. E aí, você, daí da sua especialização, o que que você pode trazer para a gente sobre essa leitura? Hum. Então, boa noite a todas e todos que estão presentes aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Natália, eu sou médica formada pela Universidade Federal de Goiás e finalizando a faculdade, eu me mudei aqui para São Paulo para realizar a residência médica em psiquiatria, onde atualmente eu ainda fiz mestrado e faço meu doutorado também na Unifesp. E tive essa oportunidade incrível de trabalhar com a Moema no Ravena. Tem sido muito bom ter esse contato maior com essa área que eu descobri que eu gosto tanto, que são os transtornos alimentares, a obesidade. E esse tema hoje que vamos falar foi tema, inclusive, de uma das palestras do Congresso Brasileiro de Psiquiatria do ano passado. E um dos palestrantes trouxe exatamente essa pergunta, se a obesidade poderia ser, né, considerada uma doença psiquiátrica. E então hoje, ao longo dessa live, a gente vai responder essa pergunta, mas queria iniciar dizendo que a obesidade é uma questão de saúde pública. Então, atualmente, dados da Fiocruz, a gente tem 22% da população hoje do Brasil obesa já e cerca aí de 56% com sobrepeso. Então, é um dado muito prevalente, é uma questão de saúde pública. Então, é preciso um olhar multidisciplinar para a obesidade, não dá para a gente resumir apenas a uma condição metabólica, endócrina e esquecer que existe sim um componente mental muito importante. Isso explica até o fato de pessoas que às vezes fizeram cirurgias bariátricas terem ali de novo um reganho do peso, mostrando que não é só uma questão anatômica, uma questão de hormônios, neuroendócrina, existe sim também uma questão psicológica, emocional que leva ao ganho de peso, e acho que a gente pode falar melhor sobre isso ao longo da live hoje. Então, Maria Laura, qual que era aí sua inquietação enquanto essa pergunta aí, né? Assim, Uma das coisas que eu gostaria muito que falaras es, Natalia, de qué acontece con esta fome. Tenemos dos tipos de fomes, ¿sí? Uhum. Quería que trajeras este concepto que hallo muy importante para que el público comience a diferenciar cuál es la fome que uno siente por fome, por hambre, y cuál es la que uno siente por otros componentes. Y ahí podríamos traer depresión, ansiedad, TDAH. ¿Cuáles son estas doenças psiquiátricas que pueden potencializar un cuadro Uhum. de obesidade? Perfeito, Maria Laura. Então, assim, existem dois conceitos de fome, a fome que a gente chama de homeostática ou fisiológica, aquela que é decorrente de uma questão propriamente metabólica. Então, a gente tem ali hormônios como a grelina, a leptina, a insulina, a colecistoquinina, que vão juntos ali numa homeostase regular o apetite, regular a fome. E existe também o que a gente chama de uma fome não homeostática, ou, digamos assim, não metabólica, uma fome talvez de um controle emocional, de uma fome hedônica. Se a gente pegar essa palavra hedônica, vem de prazer, que estaria muito relacionada com o sistema de recompensa, aquilo que gera prazer. Quando a gente fala na psiquiatria do sistema de recompensa, a gente lembra de um neurotransmissor, da dopamina. E esse neurotransmissor, a dopamina, é liberada, por exemplo, em maior quantidade quando a gente come alimentos mais palatáveis, ricos em açúcar, em gordura saturada. Isso faz com que tenha aquela sensação de prazer, que muitas pessoas usam esse apetite para às vezes regular uma questão emocional. Então aconteceu algo ali no dia que deixou a pessoa mais ansiosa, mais triste, ela vai descontar na comida. Ela come para compensar algo
de cunho ali emocional. E aí a gente chamaria essa fome de hedônica. E essa fome, ela é condicionada. Então, quanto mais você come por uma fome do prazer, mais você quer comer e mais você recorrentemente vai buscar essa dopamina na alimentação. Então, isso é modulado pelo hábito, mas que ao longo dos anos, cronicamente, se a pessoa não sabe diferenciar essas duas fomes, ela perde essa capacidade de diferenciação. Então, ela vai comer sempre ali por uma questão hedônica. E ela, às vezes, nem tá deixando a fome homeostática, a fome lá metabólica aparecer, porque ela come tão frequente que não dá nem tempo da fome física, de fato, aparecer. Ela tá sempre ali atendendo essa fome psíquica. Doutora Natália, nos conta um pouco as porcentagens, porque eu vi, tanto em criança como em adultos, Uhum. como pode ansiedade e depressão potencializar um quadro de obesidade. Perfeito. Então, assim, existe uma comorbidade gigantesca dentro da psiquiatria quando a gente vê. Opa, voltou? Tinha travado? Tá, tá. Ah, Não, ok. então, existe uma comorbidade gigantesca quando a gente vê a obesidade em relação a transtornos psiquiátricos. Então, se a gente fala de ansiedade, uma pessoa com obesidade tem uma comorbidade, ou seja, quando a gente fala de comorbidade, é a concomitância de duas morbidades, a obesidade e uma outra morbidade psiquiátrica, de 30% maior em desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, é muito alto. Já que a ansiedade é um transtorno muito prevalente, então dados recentes mostram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, ali cerca de 20% da população do Brasil hoje já tem um transtorno de ansiedade, e se a pessoa tem obesidade, ela tem 30% a mais de risco de desenvolver transtorno de ansiedade. Isso acontece também com outras condições psiquiátricas, como a Maria Laura tinha comentado. Então, TDAH e obesidade também tem 40% de chance a mais para desenvolver as duas doenças em concomitância. Então, a pessoa tem obesidade, ela tem 40% de risco a mais de ter uma outra condição. No caso, o TDAH, ele é uma doença do neurodesenvolvimento, então ele vai aparecer na infância, o diagnóstico deve ser feito ele até os 12 anos de idade, mas acontece que muitas crianças não são tratadas. Existe ali um subdiagnóstico, às vezes a mãe não consegue identificar, o pai também não procura ali um psiquiatra na infância, e isso faz com que se torne um adulto com TDAH. Esse adulto ele tem maior propensão de desenvolver alguns riscos de dependência, por exemplo. No caso, a compulsão alimentar tem uma comorbidade importante com TDAH e a obesidade também. E o bom é que a gente trata as duas com a mesma medicação, então é muito bom para essas pessoas que têm a comorbidade TDAH, compulsão alimentar, que uma medicação conseguiria ali atender as duas condições. E aí tem outros transtornos também. Então, a questão do álcool. Então, uma pessoa que tem ali um consumo de álcool importante, que a gente já consideraria um uso abusivo do álcool, tem uma chance ali de 32% a mais de ter a obesidade e 25% maior de ter ali uma obesidade abdominal. E um dado muito interessante que eu trouxe na palestra do Ravena é sobre a insônia. A gente vê que muitos pacientes queixam de insônia e tem um estudo muito interessante que mostrou que dormir menos de 5 horas por noite aumenta em 55% o risco de ter obesidade. Ou seja, a pessoa não dorme, se sente mais cansada no outro dia, tem estresse crônico, tem aumento de cortisol, tem um aumento de consumo de alimentos palatáveis, com açúcar, gordura. Então, vai comer mais besteiras ao longo do dia, tem maior propensão a ganhar peso. E esse dado na criança também é muito interessante, porque crianças que dormem ali menos do que 5 horas por noite têm 89% de chance de terem obesidade infantil. Então, a gente sabe que na infância existe uma necessidade maior de sono. E isso vai ser ali verdadeiro para os recém-nascidos, que têm uma necessidade enorme de sono, gigantesca, por isso que eles dormem ali grande parte do dia, ao longo da infância. Reduz ali a quantidade de sono, mas continua aumentada, cerca de 10 horas de sono por noite. E isso vai reduzindo até a idade adulta, que a gente considera pela OMS 7 horas pelo menos de sono à noite. E pessoas que dormem menos de 5 horas têm maior risco de ter obesidade. E na criança, então, menos de 5 horas, 89% de risco de obesidade infantil. Para mim, uma coisa que você falou, eu gostaria
explicar, porque muitas vezes as pessoas não têm claro o que é uma compulsão alimentar. Perfeito, perfeito. Então, o que a gente caracteriza ali um episódio de compulsão alimentar? Alimentar, comer uma quantidade exagerada de alimentos, então maior, uma quantidade maior do que outra pessoa naquela mesma condição comeria, em um curto período de tempo, com uma sensação subjetiva de perda de controle. Então a pessoa sente que não consegue parar. Além disso, um episódio de compulsão alimentar tem algumas características. Então, a pessoa pode comer sozinha por se sentir envergonhada, pode comer mais rápido do que o normal, até passar mal, se sentir demasiadamente cheia, pode ter sensação de culpa, depressão depois da quantidade exagerada de comida. Muitas vezes essas pessoas, elas fazem o episódio quando estão sozinhas, geralmente acontece mais à noite. Muitas vezes a pessoa abre a geladeira, fica ali em pé, em frente à geladeira, ingerindo quantidades de alimentos. E tem pessoas que não esquentam no micro-ondas, comem arroz frio, macarrão frio, porque a compulsão é tanta que não dá nem tempo dela ir ali esquentar. Ela nem senta na mesa para comer. Então ela tem um episódio de descontrole. O mais importante ali na compulsão é ter essa sensação subjetiva do descontrole. A pessoa não consegue parar de comer. E para ser caracterizado um transtorno de compulsão alimentar periódica, tem que ter uma frequência de pelo menos uma vez por semana durante 3 semanas consecutivas. Aí a pessoa diz: ah, mas eu tenho compulsão uma vez no mês, por exemplo. Ela pode ter uma compulsão alimentar recorrente. E para ter o transtorno, teria que ter uma vez por semana por 3 semanas. Esse eu queria fazer um comentário sobre isso, porque assim, Sim. a gente vai vendo nessa prática de anos, né, 16 anos que a gente está lidando com um N, né, como se diz na ciência, um N gigante de pacientes com obesidade, a gente vai vendo que, Desculpa, quantos pacientes já passaram por as clínicas de Brasil? olha, a gente está na faixa de 40 mil pacientes entre as 3 unidades, né, Bem, que participaram das 3 clínicas. Então, assim, quando você pensa que você vai descrevendo, né? A Natália vai descrevendo o que está lá no manual, né? No DSM-5, como transtorno de compulsão alimentar. Mas, Natália, eu queria que você comentasse, doutora Natália, um pouco sobre essa compulsão alimentar, porque aí vem a pergunta: a obesidade é uma doença psiquiátrica? Não, mas, por exemplo, tem na vida da pessoa que tem problema com peso essa compulsão é o dia inteiro, né? Que você até queria que depois você trouxesse esse termo cunhado, o food noise, né? Que é o ruído da comida, que eu uhum. acho que esse é o grande diferencial para você também olhar para as pessoas que padecem desse excesso de peso. Porque às vezes não entra nessa descrição absoluta do transtorno alimentar, porque vai acabando ficando uma coisa muito desenhada, tantas vezes por semana. E na realidade, as pessoas passam, às vezes, o dia inteiro comendo, né? Tem Uhum, pacientes que brincam, eu faço uma refeição por dia, quando eu acordo e até a hora de dormir, sem parar, uhum, né? Um uhum. pouco a terminologia nos chargões da clínica que os pacientes vão falando. Esse é um sofrimento gigantesco, né? Como é que a psiquiatria está olhando para isso, né? Porque quando ela traz agora recentemente, né, esse termo cunhado, né, de food noise, né, que é um pouco o que as medicações vão tratando. ¿Qué significa ese término para que el público entienda? É, Estamos... eu acho sim que isso a gente tem que olhar, né, Maria? Eu acho que Uhum. é o que está aí balizando, né, as pessoas que no dia a dia tem problema. Quando você fala, você vai generalizar para o transtorno, fica uma coisa muito recortada, né? Eu acho que os manuais de psiquiatria tratam assim, né? Eu acho que é como funciona. Mas eu quero que você traga aí esse termo novo que a psiquiatria está olhando para ele, que é o food noise. Dá uma explicada nele. Então, assim, pela palavra food noise seria um ruído alimentar. Então, é aquele fluxo de pensamentos constantes, intrusivos e recorrentes sobre a alimentação. Então, é a pessoa que está o tempo inteiro preocupada com o que ela vai comer, com o que ela já comeu. É como se ela não conseguisse se desligar ali da comida, da alimentação. E o food noise, além de
tirar a paz da pessoa, gera um ganho de peso. Porque na primeira oportunidade de sair da dieta, de às vezes ter aquela alimentação errada, com alimentos altamente palatáveis, que não deveria estar naquela rotina alimentar, a pessoa vai falhar porque ela ficou o dia inteiro pensando naquilo. É muito mais difícil resistir quando se tem um food noise. Então, esse é um termo muito novo, que ele foi falado principalmente depois que surgiram os agonistas de GLP-1 e de GIP, então Ozempic, Mounjaro, principalmente o Mounjaro, que pelos estudos é capaz de silenciar esse food noise. Então é como se reduzisse ali o volume daquele pensamento intrusivo sobre a alimentação, que às vezes é o que atormenta a pessoa e o que faz com que ela não consiga manter uma dieta por um longo período. Então existem algumas perguntas que a gente faz para investigar se tem o food noise. Então eu vou ler aqui as perguntas. Penso constantemente em comida ao longo do dia. Parece que penso em comida o dia todo, mesmo sem fome. Meus pensamentos sobre comida parecem incontroláveis. Estou sempre pensando em comida. Passo maior parte do tempo pensando em comida. Meus pensamentos sobre comida têm efeitos negativos sobre mim e sobre a minha vida. E meus pensamentos sobre comida me distraem do que eu preciso fazer. Então a gente faz essas perguntas na clínica e a gente observa que muitas pessoas preenchem ali quase todos os 7 critérios ou mais da metade. Isso faz com que já possa dar esse diagnóstico de um food noise, que é um termo muito novo, mas que tem que ser visto, tem que ser falado, porque é o que leva ali ao ganho de peso e à dificuldade de sustentação de uma dieta na maioria das pessoas. Moema, lo que Hum. están los que están utilizando Monjaro es que ese barullo desaparece. Ese rum, 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 rum permanente no lo sienten y que les dá uma certa tranquilidade. Eu gostaria que faláramos e que você falara de que tenemos pacientes dentro da clínica que sí están utilizando, mas por qué y con qué fin y en qué dosis. Porque esto también es una novedad dentro da clínica e dentro da psiquiatria. Sim, olha, historicamente a gente nunca trabalhou com as medicações, essas medicações que existiam aí no mercado, dentro da clínica, né? Então, porque na realidade não havia uma crença de alguma coisa que pudesse de fato trabalhar sobre a cronicidade, mesmo a gente reconhecendo que a cronicidade faz parte do paciente, da vida do paciente que tem obesidade, tem sobrepeso e obesidade, principalmente as obesidades graves, né? Então, quando você vê que de fato começa a evoluir, né? Começa lá na Victoza, né? Na liraglutida, que é o primeiro análogo do GLP-1, depois evolui para a semaglutida, que é o Ozempic, que começa a sair só do mal-estar, né? Que era a primeira substância, para um parcial mal-estar, mas já te dando algum controle dessa sensação, né, de que eu não quero passar o dia inteiro pensando em comida, e eu evolui agora para o Monjaro, né, que é a tirzepatida, quando você, de fato, você percebe que ela ajuda muito na cronicidade, mas não é suficiente Listo. para resolver o problema. Primeiro, porque ela em si não emagrece. A medicação em si não emagrece. Mas ela sim é um grande auxiliar às pessoas que não estão conseguindo, né, tirar esse ruído da comida, essa impulsividade também à comida. Ela vai ajudar você a fazer esse arranque. Então, o que a gente tem feito, um trabalho aí que a gente está fazendo junto com a USP, né, que é o efeito dessa medicação, mas dietas de redução calórica sobre sobre a flora intestinal, né? A parte me fugiu aqui o nome, a parte Microbiota. Microbiota. a microbiota, a A microbiota. microbiota. Nossa, é um termo que está todo dia que a gente trabalha com ele na clínica, mas assim, esse é o mote da pesquisa, mas na realidade a gente está olhando muito mais
quando foi me proposto a gente fazer essa pesquisa dentro da clínica, era para poder acompanhar, o meu interesse maior, pessoas que estão muito controladas, muito orientadas pela equipe médica da clínica, né? Se você pode, tem poucas restrições para você não poder usar, mas existem restrições, então se você pode usar, se você deve usar. Então, é medicação, né? Ela tem coisas coadjuvantes positivos para outras áreas da saúde também, coração, tem outros efeitos também sobre o corpo, tem coisas que estão aparecendo muito fortemente ainda nas pesquisas que estão aí sendo feitas, mas a gente tem feito um uso muito baixo da medicação, porque na realidade a medicação associada com um programa alimentar como o do Ravena, que ele em si, a dieta do Ravena em si, faz essa redução do ruído da comida. Uma pessoa que está muito bem conectada com a dieta do Ravena, né, a dieta que a gente usa, orienta na clínica, você tem essa sensação de potência e capacidade justamente porque você consegue reduzir esse ruído da comida. Você não passar todo dia a acordar de dieta e terminar na obesidade de noite, né? Que é a grande questão da obesidade. Todos os dias a pessoa que está lá com a insulina acorda de manhã com capacidade de fazer uma dieta. Todo mundo de manhã se sente capaz de fazer uma dieta, desde que tenha tido uma boa noite de sono, né? Como a Natália falou. Quando você não tem, você já acorda querendo comer para poder estar acordado, né? Então, o problema é que ao longo do dia a pessoa vai convivendo com as questões de sofrimento dela e acaba usando a comida como a ferramenta que ela atravessa a vida. Eu vou atravessando a vida com a comida. Então, o que a dieta Ravena já traz? É essa capacidade, porque como ela usa uma dieta de baixas calorias, que ela tem aquele protocolo que a gente dá um conforto metabólico, com uma baixa liberação de corpos cetogênicos, que justo lá no hipotálamo bloqueia a fome. Então, um pouco essas medicações, né, com o GIP-1, ela também faz esse efeito, né? Então, o grande problema é quando a pessoa já emagreceu e tem um reganho de peso, que é da história da sua vida, que é a sua vida atravessada pela comida, a pessoa se sente muito frustrada, porque ela não, quando retoma algum ganho de peso, às vezes nem é muito peso, mas é suficiente para elas não conseguir fazer aquela dieta de uma forma perfeita, como requer esses tratamentos, né? Que é só o metabólico, só com a alimentação. Nessa hora, o Monjaro entra em uma parceria perfeita com a dieta, porque ele justo, né, no Monjaro tirzepatida, ela entra, né, nessa sintonia perfeita com a alimentação, que ela baixa o ruído de fato da alimentação e você vai se sentir mais capaz, né? Por exemplo, tem um caso aí recente aí de uma paciente que tinha emagrecido 40 e tantos quilos, né? Tava num período excelente, sem Sin sair, medicación, deixa claro, ela había é, emagrecido dentro da clínica sin medicación. zero medicação, Mm. né? Então, ela tinha emagrecido 40 e alguns quilos, acho que foi 43, se não me engano, e emagrece, chega no peso e entra no processo de manutenção. Então, o nosso olhar hoje para a clínica é talvez a medicação entrar muito aí na fase da manutenção. Porque quando você sai da dieta mais restrita, volta uma dieta, você vai normalizando a dieta e você volta de novo a conviver, né, com aqueles alimentos que você chega no peso, esse quer comer, aquele que tem dor, quero voltar ao meu normal. O seu normal te engordou. Então você vai ter que aprender uma outra relação com a comida. Então o que acontece? Por exemplo, essa paciente tem um engorde pequeno, não engorda nem perto estamos falando de engorda de 8, 10 quilos, não sei exatamente quanto foi, e já não consegue mais, tenta voltar e não está conseguindo. Aí entra no projeto, é convidado para entrar no projeto com a USP,
E a gente usa a medicação na dose de 2,5. 2,5. E essa Eu, pessoa está há eu 40 dias fazendo dieta perfeita do Ravena. E já emagreceu 7 quilos em 40 dias. Uma eu coisa que você não conseguia, né? muita gente que entrou nova, eu gostaria refrescar algumas coisas porque eu acho importante. Natália está hoje aqui para responder-nos se a obesidade é uma doença psiquiátrica. Já falamos que é uma doença multidisciplinar, correto? Que não é uma doença psiquiátrica, mas que está vinculada a depressão, ansiedade, déficit de atenção, o TDAH, e que os porcentajes que se ven en las pesquisas científicas demuestran cómo una comorbidad alimenta o amplía a comorbidad por otro lado. Una alimenta a la otra. Y hoy se está estudiando ese término del cual falaste, do barulho diario. Por favor, repite, Natalia, porque tenemos una audiencia que vino entrando y que perdió esta parte que es muy importante. É Por o que favor. É o que a gente chama do food noise, que é o ruído alimentar. Justamente esse fluxo constante de pensamentos intrusivos sobre a comida, sobre a alimentação, sobre o que a pessoa gostaria de comer, sobre o que ela vai comer. Isso faz com que ela não consiga seguir uma dieta, muitas vezes num descenso, numa redução ali do peso, por esse ruído que está sempre atormentando a vida da pessoa. E então, assim, recapitulando, a gente diz que a obesidade é uma doença multifatorial, que está muito relacionada com condições psiquiátricas. Então, aumento ali do risco de depressão, de ansiedade, uma associação com um transtorno de déficit de atenção, com transtornos alimentares, com foco na compulsão alimentar e com outras condições relacionadas ao sono, ao álcool, dentro ali da psiquiatria. E existe também uma relação bidirecional entre o aumento de peso e um sofrimento psicológico. Isso faz com que, beleza, a pessoa ganhou peso, ela vai ter em consequência um sofrimento por esse ganho de peso, relacionado muitas vezes a estigma, a isolamento social, a uma baixa autoestima, e o contrário também é verdadeiro. O sofrimento psicológico muitas vezes pode ser o fator desencadeante de um aumento de peso. Então, a pessoa às vezes entra num quadro depressivo, pode ter aumento do apetite, pode ter um ganho de peso. Ela está passando por situações estressoras, está mais ansiosa, pode descontar na comida, aquele comer emocional que a gente comentou. Pode ter ali um aumento de peso. Então, existe essa relação bidirecional entre o aumento de peso e o sofrimento psicológico, o que conecta esse tema justamente da nossa palestra. A obesidade pode não ser unicamente explicada como uma causa psiquiátrica, mas com certeza é também uma questão fatorial do ponto de vista psicológico. E é o que a gente chama do descontrole alimentar, que, como a Moema comentou, pode ser um beliscamento, aquela pessoa que diz eu só como uma vez o dia, mas é o dia inteiro, tá sempre ali beliscando. Pode ser uma compulsão alimentar, que no caso é episódica. A pessoa come certo ao longo do dia, ao longo da semana, mas tem episódios de descontrole alimentar, em que ela come aquela quantidade exagerada de alimentos. Pode ser o que a gente chama em adição por comida, esse é um termo novo também, que é quase como uma dependência ali na comida, motivada pela dopamina, pelos efeitos do açúcar, principalmente no sistema nervoso central. E tem esse food noise, que é um termo novo, que a pessoa às vezes não está entregue ali ao comportamento, ao hábito do comer com descontrole, mas está ali frequentemente com os pensamentos que atormentam em relação à alimentação. Natalia, repite os dos tipos de fome que podemos ter. A fome homeostática, fisiológica, decorrente ali das nossas necessidades mesmo, então um longo período de jejum fez com que o nosso estômago liberasse grelina, teve uma baixa ali da leptina liberada pelo tecido adiposo, teve uma baixa da colecitoquinina, do GLP-1, do GIP pelo intestino, porque não chegou alimento por um tempo, a pessoa sentiu fome, fome física, fisiológica mesmo, tem a necessidade de comer para a nutrição. E a fome que a gente chama de não homeostática, hedônica ou psicológica. Aquela fome que não é motivada por esses
hormônios, neurotransmissores que eu comentei. Ela é uma fome que vem de uma questão psíquica, emocional. Então a pessoa pode comer pelo prazer, ela pode comer para afogar uma mágoa, pode comer porque está estressada, porque está ansiosa, porque tá deprimida. É a outro tipo de fome. E é importante diferenciar racionalmente quando a fome vier. Será que isso é físico? Ou será que isso vem do emocional? Será que está na hora de comer? Qual foi a hora que eu fiz a minha última refeição? Porque se não tem essa diferenciação, a pessoa pode estar sempre ali cedendo a essa fome hedônica e perde ali até a capacidade de diferenciar o que seria uma fome física. Bien. Tenemos a alguien que está colocando, Joana, boa noite. Faltou falar que o Ravena iniciou paralelo esse tratamento com Monjaro por ser essa única medicação específica para obesidade. E eu volto a repetir, entrou em um estudo com a USP, com pacientes de Ravena, para ver como funcionava o Monjaro em los pacientes nossos. Eu acho isso tão importante, Moema, de explicar e de remarcar, porque eu acho que um estudo com a USP, ter o privilégio que a clínica haya sido escolhida para isto e que nós podamos participar, é muito importante. Sim, porque ela vai respaldando que a ciência está aí, a medicação mais nova, não é a única que existe para tratar a obesidade, né? Tem a semaglutida, que é o Ozempic, né? Tem liraglutida também, mas eu particularmente, o Ozempic, algumas pessoas conseguiram já emagrecer com ele, né? Que é a semaglutida, mas hoje esse viés, que é a mistura do análogo do GLP-1 e o GIP-1, né, a gente sabe que estão chegando aí novas medicações, né, Natália? Estão chegando aí no mercado, que vem com GIP-2, mas assim, é uma medicação que realmente olha para a dor do paciente, olha para a sensação de impotência que você tem, a sensação de impostor. Você emagrece, gente, é muito sofrido. Uma pessoa que emagrece, a gente tem casos de paciente que emagreceu 70, 80, 90. E como que você vai achar que uma pessoa que foi capaz de emagrecer tudo isso não consegue manter peso, né? Porque é um corpo, essa questão da fome homeostática que você está falando, é um corpo também que vai falar para você que seu set point está lá com 70 quilos a mais. É um corpo que vai falar para você que você está fora do seu peso. Então, é esse corpo que também te pede para alimentar muito mais do que uma pessoa que sempre foi magra, que tem as células contidas. Uma pessoa que às vezes num fim de semana engorda 5 ou 6 quilos, né? Para uma pessoa magra, você vai achar, nossa, como que a pessoa engordou tudo isso? Uma pessoa A que gente vê na emagreceu. clínica. Não, e não é que a pessoa comeu o mundo. Ela tem toda uma composição de os adipócitos preparados, prontos para poder engordar. Então, esse também é um fator muito Olha, importante olha que a o que pessoa vai carregar. Sandra puso, quien emagreció tanto también fue capaz de engordar ese tanto. Totalmente de acuerdo. Entonces, Não, é perfeito isso. muchas veces falan, Moema, y no tienen noción de lo que vive a pessoa Não. con problema de obesidad. Por eso Uhum. también es tan importante que los que nos están escuchando, si tienen familiares, si tienen amigos, si tienen personas que acompañan, ninguém quiere ser gordo, gente. Ninguém não sabe fazer dieta. Que gordo não conhece dietas? Conoce todas as dietas, mas o problema não é esse. Concordás? Não, então, porque a questão não como também a gente sabe que só o Monjaro, isoladamente, Não serve. não vai resolver, ainda mais quem tem essas obesidades mais graves, né? Às vezes a gente vai vendo aí no mercado, aí várias pessoas, emagreceu tantos quilos. E aí? De que forma? Saudável? Perdeu massa Não, não. muscular? Com que doses? E acompanhou um médico, É. automedicou. Não, e umas doses absurdas, a pessoa começa a usar umas doses altíssimas. Não, ela tem que ser para ajudar a reduzir esse ruído e você poder viver a experiência do que é fazer uma alimentação
que te dá, a alimentação em si te dá essa sensação de controle. Uhum. Essa sensação de capacidade. Gente, é de uma potência. Você sabe, né, Mariana? Você faz tratamento sem usar medicação, né? Então, 14 años. então assim, a gente tem vários casos de paciente que usa sem medicação, mas quando eu vejo um paciente na clínica que emagreceu muito, que foi muito beneficiado, que fez, eu sempre digo, é uma tatuagem que você faz na pele quando você emagrece, uma coisa que às vezes você nunca foi magro, você nunca teve um peso eutrófico, um peso correto para a sua altura. E de repente você se vê no seu corpo e você começa a engordar, gente, é um sofrimento muito grande. Isso a gente, Eu, olha, eu gostaria isso. muito, muito que faláramos um pouco da depressão que sofre o obeso. Porque Sim. muitas vezes, Natalia, y tal vez vos lo veis en su consultorio, lo veis en la clínica, Moema, con 40.000 pacientes en Brasil, esto que te estoy falando debe ser una cosa mucho más común de lo que uno imagina. Uno muchas veces se pregunta qué es primero, ¿no? Si la depresión o la obesidad. Uhum. Estaba deprimido y engordó, o engordó y se... Porque estava deprimido. Exactamente. É, é, Mas, que é está... justamente essa. E que Sim. tem que tratar as duas coisas. Uhum, exato. Justamente essa questão bidirecional de uma comorbidade entre obesidade e depressão. Então, tanto a depressão pode levar ao aumento do apetite, quanto o aumento do apetite ali também vai gerar um sofrimento psicológico. A pessoa pode ter ali uma baixa autoestima, um estigma, um isolamento que condicionou para que ela ficasse deprimida também. Tanto por uma questão metabólica, de um aumento ali de cortisol, um estresse crônico pode tudo influenciar ali numa homeostase do organismo. Então, é muito comum essa comorbidade na clínica. A gente vê que vários pacientes precisam ali de uma avaliação psiquiátrica, também de uma medicação para tratar a depressão quando ela existe, quando bem indicado o antidepressivo. E vai ajudar no controle do apetite, vai ajudar na qualidade de vida. Então, muitas pessoas têm uma resistência com medicação, mas eu falo sempre, se fosse a pressão arterial que estivesse elevada. Você foi no cardiologista e está com a pressão arterial elevada. O cardiologista pediu para você tomar um medicamento. Você não iria tomar? Não é para a sua saúde? Não é para o seu bem? Para tirar um risco? Para melhorar a sua qualidade de vida? Então, por que é tão difícil assim tomar uma medicação da psiquiatria, um antidepressivo, se aquilo também está te causando mal, está te causando um prejuízo, está te causando um risco, está diminuindo a sua qualidade de vida? Então, a gente trabalha muito isso, tirar um pouco desse estigma do remédio psiquiátrico, até porque hoje em dia é muito mais comum do que a gente imagina. Então, quando a gente conversa com as pessoas, muitas pessoas tomam e vivem super bem, vivem até melhor com a medicação. Então, tem que parar um pouco com esse preconceito, com esse estigma, que não há problema nenhum em tomar um antidepressivo quando isso é necessário, e pelo contrário, isso pode muitas vezes ajudar, seja no contexto ali da clínica, na perda de peso, mas eu falo muito mais de um contexto global, porque a gente diz que o Ravena não é uma clínica de emagrecimento. O Ravena é um centro terapêutico que vai tratar questões muito além da obesidade que a pessoa às vezes nem imaginava. Então, a obesidade, ela não surge à toa na vida de ninguém. Então, teve alguma condição da vida, do contexto, que fez com que tivesse essa hiperfagia, esse aumento da alimentação. Ela estava descontando o que na comida? O que está por trás desse comer emocional? Quais eram as dificuldades? O que ela estava passando enquanto ela ganhou esse peso? E é isso que o Ravena vai tratar, seja nos grupos terapêuticos, nas terapias individuais, seja nas consultas psiquiátricas, com o nutricionista, com o educador físico, para abordar isso de uma maneira multidisciplinar. Una cosa importantísima, tenemos 10 minutos y quiero intentar pasear por las cosas que como paciente vivo dentro de la clínica y digamos, puedo hablar en primera persona y yo sé que también de otros compañeros meus de grupo es un tema. ¿Por qué demoramos tanto? Le pregunto a la psiquiatra y a Moema con la experiencia, demoramos tanto en incorporar esa nueva imagen de esquema corporal. Porque dentro da clínica falamos de que el corpo desce de elevador y a cabeça desce de escada.
¿Qué es lo que acontece, doctora Natalia, como psiquiatra, en este proceso, en incorporar esa nueva imagen? Y a Moema com a experiência. Eu gostaria de dar a opinião das duas. Eu vou deixar a Moema falar primeiro. Moema. Olha, a gente sempre fica perguntando, né, qual é a função desse corpo na vida da pessoa, né? Então a gente vai transitando com muita cuidado e muito respeito, né? Quando você diz, às vezes uma pessoa que de fora vai pensar, nossa, que não vive, não viveu, nunca experimentou o que é um corpo fora de um volume de normalidade, qual era a função? Às vezes, função de sensação de força, de sensação de tamanho, que se acha pequeno, que é um corpo que protege, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito respeito para falar sobre isso. Né? A gente sempre pergunta qual é o peso desse peso na sua vida. Né? Então, muita gente se assusta com o corpo no peso ideal. Se estranha, não se reconhece, o mundo fala para ela que não é ela mesma, né? E você precisa de um tempo para que esse corpo seja absorvido, que ele seja incorporado, que ele passe a simbolizar você também. Você estranha, você não se reconhece no espelho, grandes emagrecimentos. Então é um trabalho de muito respeito, é um trabalho que tem que ter muita parte, a partir desse entendimento desse corpo, dessa função desse corpo. E o respeito de quem está à volta dessa pessoa para que ela possa viver esse novo corpo. Para que ela possa sair desse sofrimento. A gente tem falado muito nesse peso solidário, né? Dessa transmutação do solitário, né? Um solidário. Quer dizer, é um corpo que tem que ser aprendido, esperado para quem está do lado, sem ficar, já está bom, já chegou, está magro, está batido, está isso, sabe? É um trabalho, gente, com tanto respeito que a gente faz na clínica, com a equipe enorme que a gente tem com psiquiatria, com uma equipe de São Paulo, nós temos 9 psicólogos, entre psicólogos e psicanalistas, trabalhando o dia inteiro na clínica. Imagina 70 grupos por semana disponível para o paciente, entre online e presencial. Não é de graça, porque é entender do que você está falando. Que corpo é esse? O que esse corpo diz para você no seu dia a dia? E ainda tem os efeitos do emagrecimento, que você tem a flacidez, tem que ser trabalhado, tem um corpo que tem que ter seu tempo, sua espera. Gente, é muito... Por isso é tão complexo a obesidade. E eu acho que eu quero trazer essa fala da Organização Mundial da Saúde hoje, que por sorte está se podendo falar de obesidade sem vir carregado do preconceito. E sim como respeito a quem sofre com ela. Respeito a quem padece dessa dor. Né? Que convenhamos que é uma doença crônica. Exato. Tem gente que não se incomoda, mas a gente respeita também. Mas a gente cuida de quem está sofrendo com ela. Fora as questões de saúde, né? Que nem falar, né? Todos os efeitos do excesso. Andrade perguntou, Moema, quando vas a ter psiquiatra em Salvador e que ele considera uma especialidade médica fundamental no processo. A gente está vendo. A Natália, a gente pensou em atender online, né, Natália? Exato, eu posso atender online, se for o caso. Quem sabe visitar Salvador também. Pois é, olha só, né? Olha, mas eu queria trazer, gente, antes de ter, assim, que eu acho que é uma coisa super importante, é a gente reconhecer que o mundo está olhando para isso de uma outra forma. Né? Quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que reconhece que os fármacos para emagrecimento, né, são essenciais para a humanidade, devem ser acessíveis universalmente, né? É você poder entender que se trata de uma doença crônica e a gente tem casos de pessoas que vão emagrecer, a gente tem pacientes que nunca variaram 1 quilo no peso. Não,
come 70 quilos, não é todo de lo que emagrecer os estamos, 5 quilos, 70 quilos emagrecidos. no, y 70. todos los que estamos, si fuera solamente a dieta o régimen, a comida, no momento que você llega a la meta, você, como si fuera una cirugía de apéndice, terminaría, se sacaría los kilos y no botaría nunca más. Y sin embargo, ahí comienza una otra fase en donde la cronicidad también está presente en la manutención. No solo no emagrecimiento, na manutenção. Então, é uma coisa, eu vou falar como paciente e como frequentadora. Eu tenho gente ao redor meu que me diz, mas você ainda vai Ravena? Mas você ainda faz 14 anos? Mas você já não emagreceu? Você não entendeu? As pessoas desconhecem o mundo da obesidade. É muito fácil falar desde fora e opinar e sugerir. Mas o submundo, e por outro lado, o obeso, tem muitas dificuldades de explicar o que acontece com ele. Ele engorda e ele vive, em muitos aspectos, em uma solidão que o entorno, volto a repetir, não entende ou não sabe e também não quer ter a responsabilidade de escutar. Porque vamos a pensar en una familia tóxica o en un entorno, Natalia, un poquito más tenso. El entorno, cuando tiene que escuchar a este obeso emergente, tiene que hacerse cargo también de qué responsabilidad ha tenido en lo que siente esta persona, en la comunicación de esa persona, en cómo está integrada dentro de esa familia. Entonces, tiene tantos aspectos que tienen a ver con esa obesidad y que está hablando de otras cosas. Uhum. Como lo que se fala por trás do prato. ¿Cuántas veces, Moema, falamos qué tem por detrás do prato? No só a comida. Porque o prato está ali, né? Entonces, eu sinceramente acho que si fuera por mí como persona do camino, les puedo asegurar que una vez por mes falaría, porque eu acho que hay tanta ignorancia en relación al tema da obesidade. E também a mídia faz com que se banalize isto, Moema. Agora, você vê, por exemplo, com o Monjaro, tem um montão de meninas, adolescentes, magras que estão consumindo Monjaro. Não sei se os pais sabem, não sabem, não têm noção. Ou seja, também a mídia e a comunicação não favorece a sociedade, Uhum. como não favorece ao obeso. Sim. Bem, Uhum. Daniela, É, justamente perguntou como sobreviver dentro desta família. Qué grande desafío, Daniela. É. Es un grande desafío. não, e normalmente seu peso tem muito a ver com a família, né? Sí, Sim. Seu excesso de peso tem Uhum. muito a ver com esta família também, né? Com essa orientação e essa conexão, como estão as conexões entre as pessoas, né? Então, aí você pergunta como sobreviver dentro dessa família. É isso, é você encontrar você, Uhum. né? O que é seu nesse ese eslogan contexto? de corte, medida y distancia es un corte a las relaciones tóxicas, es un corte a la falta de limite, es un corte a tantas cosas tóxicas, no solo a comida. La distancia de esas personas que no te hacen bien, un trabajo que ya cumplió un ciclo, de un relacionamiento que no funciona más. Y a medida, você não pode soltar a sua família, você não pode abandonar a sua família, mas talvez você pueda poner uma medida justa de encontro, em donde sepa que em um determinado momento já deu. Muito obrigada, foi maravilhoso, hasta la próxima. Concordan, ese corte, esa medida, esa distancia, tem tanto a ver con lo vincular emocional, no só com a comida. Bem, Muito. caladas, ficaram pensando. Que cada una, nos queda un minuto. Eu acho que a Natália podia aí falar um pouquinho aí, né, sobre a pergunta que foi feita, né, Uhum. Natália? Óbvio É. que a obesidade, na essência, no contexto geral, não é uma doença psiquiátrica, né? Mas você pode responder aí com mais Uhum. preciosismo da sua área aí? É, eu digo que a obesidade não é uma doença unicamente psiquiátrica. Eu digo que tem um componente psíquico importante,
mas que não explica tudo, é uma doença multifatorial, que tem uma base metabólica importante. Se a gente pega por definição, a obesidade ela é o aumento da porcentagem de gordura corporal. Então, a gente pode medir pelo IMC, um IMC maior ou igual a 30, ou a gente pode medir ali por uma circunferência abdominal, por uma porcentagem de gordura corporal de fato. Mas eu acho que isso é muito reducionista, dizer que a obesidade é só um aumento de gordura. Até porque é a própria pergunta da Maria Laura. O que que conecta ali o corpo e a mente? Qual é o papel desse corpo? O que que foi preciso aguentar para que esse corpo colocasse essa capa de gordura? Do que ele tinha que se proteger? Ou qual que era o papel da obesidade na vida da pessoa? E entrando nesse cunho familiar, muitas vezes uma falta de limite, um contexto difícil familiar faz com que a pessoa precise dessa proteção. Ou mesmo questões pessoais, como eu falei, de uma comorbidade importante entre a obesidade e transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, TDAH, insônia, transtornos alimentares, compulsão alimentar. Então, o que que foi preciso? Eu acho que tem muita coisa por trás, né? O que que tem além desse prato? Eu acho que tem muita coisa para investigar. Não dá para resumir em uma hora, mas eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho hoje. E tem uma frase que eu gosto muito lá do Caísme que diz que não existe saúde sem saúde mental. Então, corpo e mente são amplamente conectados e codependentes um do outro. E eu acho que é por isso que a psiquiatria tem cada vez mais ganhado espaço nessas questões metabólicas, endócrinas, da obesidade, porque existe sim uma fome hedônica, um comer emocional que está intimamente ligado a esse ganho de peso. Un placer tenerlas aquí. Já lhe falo que vamos a repetir aí, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que comunicar, tem que informar para que as pessoas possam fazer escolhas conscientes. E eu acho que há muita desinformação sobre este tema. Moema, obrigada por estar. Obrigada pelo convite, abrir esse espaço aqui também é uma oportunidade, né? A gente poderia sair um pouco os portões, né? Poder trazer para outras Muito pessoas. obrigada ao público. A live fica gravada e minha casa é tua casa. Quando vocês desejem, as portas estão abertas. Muito obrigada. Um beijo, boa noite. Muito obrigada pelo convite, adorei participar. E um beijo. Tchau, tchau. Gente, boa noite, gente. Boa noite.